Começar aqui a minha fala comentando um rapaz que deve ser gado. Ele dizendo aqui, o MBL é o próprio sistema, kkkk, quer dizer, o sistema denunciando o sistema, isso que é o significado da fala do Renan. Veja, isso é tão absurdo, eu fico pensando assim, o MBL é o sistema, né? Quantos juízes das cortes superiores nós temos amizade? A gente tem proximidade com todos os juízes do STJ, do STF. Quantos partidos estão na mão do MBL? Doações vultuosas do empresariado brasileiro, tão vultuosas que a gente tem que ficar aqui sempre mendigando os pimbas. Pelo amor de Deus, essa conversa de que o MBL é o sistema e blá blá blá, isto foi uma mentira plantada pelo bolsonarismo lá nos idos de 2015 para iludir as pessoas. E aí vem o ponto do que o Renan falou, para iludir as pessoas da natureza de sistema que é o Bolsonaro. Veja, Bolsonaro não é um cara outsider propriamente dito. Às vezes a gente qualifica o Bolsonaro, ele é um outsider, mas mais ou menos, ele não é um outsider. Ele é um cara do baixíssimo clero, que nunca teve expressão política, que tinha a sua mamatinha ali anos a fio, representando interesses sindicais das Forças Armadas durante mais de 20 anos. Ele tem de tempo no parlamento mais do que o Kim Kataguiri tem de idade, e que foi alçado ao estrelato na nova direita por oferecer um discurso de direita, embora muito truculento e muito tosco para todas as pessoas. Foi isso que aconteceu com ele. Ele nunca foi um cara fora do sistema, e ele mesmo disse. Agora, com a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ele ratificou, ele falou, mas eu sempre fui do Centrão, eu estive no PP durante tantos anos, ele mesmo falou. E isso é verdade. Então, eu acho que o caráter do governo Bolsonaro é um caráter muito híbrido, porque ao mesmo tempo que ele se vende como um outsider, como um cara fora do sistema, que vai emparedar, vai fazer e acontecer, e que não deixa ele governar, não deixa ele trabalhar, por outro lado, por debaixo dos panos, nos bastidores, ele faz todas as acomodações necessárias. Todas as acomodações necessárias para salvar a família dele foram feitas por Bolsonaro. Desde conversar com Dias Toffoli e Maia, lá atrás, até fazer acordos com o ministro do STF, até tentar aparelhar o sistema de perquisição do Brasil, no caso a Polícia Federal. Então, tudo que ele podia fazer em termos de aparelhar e de dialogar com o sistema, ele fez. O problema é que o Bolsonaro carrega um estandarte, uma bandeira, que é ao mesmo tempo a sua força e a sua fraqueza. A força do Bolsonaro, numa candidatura improvável contra tudo e contra todos, foi ser o símbolo dessa renovação política. Renovação política saída das ruas, renovação política vinda de baixo, e que se fez, de fato, a contrapelo do sistema, contra o sistema, e tentando denunciar todo o sistema. Por outro lado, ele traz esse discurso, mas ele não quer ser sacrificado, ele não quer perder nada no processo. Porque, veja, qualquer líder antissistema vai perder alguma coisa. Qualquer um. Ele vai ser alvo de chantagem, alvo de uma campanha difamatória, ele não vai conseguir ascender ao poder de uma maneira fácil, ele vai encontrar obstáculos que a estrutura política posta lhe coloca. Então não seria diferente com o Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu numa estrutura eleitoral normal, foi a sua candidatura e a sua subsequente eleição, e esse obstáculo, que em alguns líderes significa o exílio, perseguição e morte, sobretudo os líderes revolucionários, ou os líderes que são depostos, no caso de Bolsonaro foi um obstáculo mínimo, que foi a questão da rachadinha do Flávio. A primeira coisa que fez Bolsonaro se aliar ao sistema foi a rachadinha do Flávio. Então ele fez um cálculo e não quis colocar a família dele em risco. E por conta disso ele vendeu a bandeira inteira que ele levou para se eleger. Veja só, o Bolsonaro jogou, e isso eu estou falando especificamente para os gados que estão aqui. Bolsonaro pegou todas as pautas de vocês e jogou no lixo e atou as próprias mãos para defender um vagabundozinho de acusação de rachadinha. Foi isso que ele fez. Então veja o tamanho da cabeça deste cara. O cara pensa isso aqui, ele pensa pequeno. E ele não quis fazer sacrifício nenhum, não quis que nada chegasse à sua família. Não adiantou nada. Ele sacrificou isso tudo, fez todas as alianças e está aí
vai, não vai, cai, não cai, e no final é capaz dele ser preso e da família dele ser presa. Então a situação do Bolsonaro é essa. A força que o levou a se eleger é ao mesmo tempo a sua fraqueza, porque ele precisa ficar fazendo gestos inócuos contra o sistema. Por exemplo, o que o Alexandre de Moraes respondeu ao Bolsonaro? Eu achei bem interessante o que ele disse. Ele começa a resposta dele dizendo: ameaças vazias e agressões. Então, ele já qualifica a ameaça. Ele bota ali o adjetivo. As ameaças são vazias. Ou seja, é papo furado. Ele mesmo, Alexandre de Moraes, está dizendo: Bolsonaro, o presidente, está com papo furado, com ameaças que ele não pode concretizar. E essa é a situação do Bolsonaro. É a situação de um cara que tem que ameaçar o sistema o tempo inteiro, tem que buscar uma radicalização que para ele materialmente é impossível, tem que ficar falando essas asneiras que toda hora ele fala. Agora mesmo ele chamou o Barroso de filho da puta, diz que o Barroso quer que as nossas crianças de 12 anos fiquem transando à torta direita, só que ele só pode falar. Então ele é um presidente que só pode falar. O que ele pode fazer efetivamente contra o Barroso? Nada. Ele vai fazer o quê? Ele vai prender o Barroso? Ele não vai fazer nada. Então ele tem que ficar irritando as pessoas enquanto ele nada pode fazer e esperando o troco. A real é o seguinte, eu tenho certeza que a sensação desses caras que estão no STF, das grandes figuras políticas, os líderes do Centrão, a sensação que eles têm com o Bolsonaro é aquela que o Renan escreveu no último news, dizendo: tem uma criança chata aqui que fica chorando, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Os caras já estão de saco cheio. O Bolsonaro não causa medo a ninguém, causa irritação. É como se fosse um zumbido de um mosquito. Você quer dormir, fica aquele mosquito chato. Zzz, zzz, zzz. É o Bolsonaro. Então esse é o paradoxo dele. E assim, ele não vai, obviamente, ele não consegue agradar ninguém. Porque ele precisa ficar vendendo a ideia de que ele é um cara outsider e que tem um grande plano contra o sistema para alimentar a fé sem sentido dos gados. Os gados diminuem porque isso não está acontecendo, então eles não veem o radicalismo real, eles não veem nada efetivo sendo feito, eles precisam sempre ficar aguardando que em algum momento, por eles autorizarem manifestações esvaziadas, o presidente vai fazer alguma coisa. Coisa essa que o presidente não tem condição de fazer. Então, por um lado, ele fica alimentando essa máquina e, por outro, ele tenta jogar nos bastidores para proteger a família dele. Só que há um detalhe aí. Quanto mais fraco é o presidente, menos meios de ação nos bastidores ele tem. Então ele também não dispõe de muitos meios. E essa aliança com o Centrão é a última escalada do desespero de alguém que não dispõe de meios. Porque o que ele fez foi: entrego todo o país, entrego todos os cargos, dou tudo o que vocês quiserem para que vocês não me botem no pau. É isso. Este é o resumo do Bolsonaro. E daí para frente, não há mais caminho. Daí para frente é o seguinte: nem isso, ou seja, nem este último esforço dele fazer sentido, a aliança com o Centrão se dissolver e ele ser impeachmentado. O impeachment de Bolsonaro é uma realidade muito fácil de ocorrer. Isso não é propaganda nossa. Às vezes você pode, o MBL quer, é um wishful thinking, fica imaginando teorias malucas. Não vai ter impeachment, não, isso é uma loucura, coisa da cabeça de vocês. Não, não é. Porque ele não tem base alguma. E ele desagrada todo mundo. É muito simples, é fácil de raciocinar. Se o cara não tem base nenhuma e ele desagrada um bocado de gente, ele se torna um peso. Quer dizer, vocês acham mesmo, por exemplo, que a relação entre os ministros do STF e os grandes políticos que estão ali, do Centrão e dos vários partidos, é uma relação muito mais sólida que é o que o Bolsonaro tem. A relação do Bolsonaro com esse povo todo é a relação de um cara que não deveria estar ali. Para a percepção de todos esses agentes, Bolsonaro não deveria estar ali. O que aconteceu em 2018 foi uma anomalia, foi quase uma loucura coletiva. Eu não acho que foi, mas para a percepção desse pessoal é. Tanto que eles querem retornar ao status quo antes. O grande esforço político de hoje encerra essa fase de ideologia da direita, deixa esses movimentos, MBL, todo mundo, na internet, fazendo meme, com essa coisinha, botando um ou outro parlamentar famoso nas redes sociais, e vamos tocar política normal, sem essa chateação. Essa é a ideia. E isso está próximo de ocorrer, por causa do Bolsonaro, por responsabilidade quase que exclusiva dele. Então,
a situação do cara é essa, é um paradoxo ambulante. E eu acho que o STF tem muito ainda para fazer. O STF dispõe hoje no Brasil de meios de ação quase ilimitados, porque nós temos um judiciário muito empoderado, muito fortalecido diante dos outros poderes, e assim com uma capacidade de ação muito forte, porque tudo se decide na última instância, que é o STF. Tudo para no STF, não tem nada para além do STF. E a gente já viu que na queda de braço STF e presidente, o STF vira o braço do Bolsonaro, bate o braço do Bolsonaro na mesa. Então não tem instância superior. Por isso que eu acho que o destino dele será um destino terrível.